Meus amigos do programa Saber Direito, voltamos hoje com a continuidade do nosso curso de remédios constitucionais e vamos dar prosseguimento ao tema que nós tratávamos na última aula, o mandado de injunção. Na sequência também falaremos sobre o mandado de segurança, dois dos principais remédios constitucionais previstos pela nossa Constituição. Mais uma vez eu relembro a todos que o e-mail do programa Saber Direito é saberdireito@stf.gov.br. O encaminhamento de críticas, sugestões serão muito bem-vindas. Muito bem, nós falávamos na aula passada, se todos se recordam, sobre a mudança recente de orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante aos efeitos da decisão em mandado de injunção. A nova composição do STF passou a adotar a teoria concretista da Constituição no tocante ao mandado de injunção, a teoria que viabiliza o exercício do direito reclamado no julgamento de procedência do mandado de injunção. Eu dizia a todos que o mandado de injunção, em 2 casos, foi deferido a alguns impetrantes que tiveram viabilizado o exercício do seu direito naqueles casos concretos. Julgamentos do mandado de injunção 712, que tratava do direito de greve do servidor público, ainda carente de regulamentação no nível infraconstitucional, e também o mandado de injunção 721, que julgava a norma do artigo 40, parágrafo 4º, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque prevê um direito à aposentadoria especial aos servidores públicos, mas que fica na dependência de leis complementares e regulamentadoras. Essas leis não surgiram até o momento, o que fez com que diversos servidores públicos, submetidos a condições especiais de trabalho insalubre, com periculosidade, ajuizassem esses mandados de injunção, questionando o seu direito a uma efetiva aposentadoria com tempo especial. Pois bem, no mandado de injunção 712, o Supremo Tribunal Federal concedeu à servidora pública da área de saúde, uma enfermeira, o direito a uma aposentadoria por tempo especial. E vocês vão me perguntar, mas professor, com base em que lei? Já que não existe essa lei regulamentadora. O Supremo se utilizou, eu repito, por analogia da Lei Geral da Previdência Social, Lei 8.213 de 1991, cujo artigo 57 prevê esse direito à aposentadoria especial. Por analogia, até que surja a lei regulamentadora específica da aposentadoria especial no serviço público, então, essa servidora pública passa a usufruir o seu direito a uma aposentadoria especial. Teoria concretista da Constituição. Por que concretista? É o Supremo Tribunal Federal viabilizando o exercício do direito concretamente naquela situação concreta. E os efeitos dessa decisão? Será que os efeitos dessa decisão passam a ser válidos em todo o território nacional, a partir de um único mandado de injunção? Não. Vejam só, o Supremo, nesse particular aspecto, aplicou efeitos meramente interpartes. Somente a servidora que impetrou o mandado de injunção é que poderia dele se beneficiar. E quem se encontra em situação idêntica no território nacional? O servidor que está em situação idêntica. O que ele deve fazer? Ele deve impetrar o seu próprio mandado de injunção individual, né? A menos que esse mandado de injunção seja impetrado pelo sindicato, pela associação representativa de determinada categoria. Nessa situação, os efeitos continuarão sendo interpartes, porém, beneficiarão a toda a categoria, grupo ou classe representada. Pois bem, muito bem. Vejam que essa nova orientação jurisprudencial do STF, que tem conferido efetividade a esse remédio constitucional, como sempre clamou a doutrina brasileira, ela foi novamente seguida num julgamento recente, noticiado no informativo número 513. Informativo recente, um antepenúltimo informativo 513 do Supremo Tribunal Federal, julgamento do mandado de injunção número 758, e que demonstra que o mandado de injunção, que andava até certa forma esquecido, porque era equiparado à ADI por omissão, tem voltado à tona com toda a força. E nós temos ali no site do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria que vocês até pesquisassem em casa, os alunos aqui também pesquisassem, o informativo número 513, mandado de injunção 758. E nós temos a página do Supremo aqui na tela, eu gostaria de verificar para que a gente possa analisar esse último julgamento em torno do mandado de injunção. Julgamento no qual
a Corte aplicou a teoria concretista da Constituição, questão essa que tem sido extremamente cobrada nas provas de concurso público, tá? Porque revoluciona realmente a jurisprudência brasileira. Então nós vamos ver aí no site do Supremo Tribunal Federal o informativo número 513, recente informativo, o Supremo Tribunal Federal, para o seu plenário, julgando o mandado de injunção número 758, vocês vão verificar no site do STF, a nova composição do Supremo, mais uma vez, adotou a teoria concretista do mandado de injunção, viabilizando a um servidor público que exercia a função de tecnologista na Fundação Oswaldo Cruz, submetido a contato constante com agentes nocivos, em condições especiais de periculosidade no trabalho, e que exercia há mais de 25 anos essa função, teve deferida a sua aposentadoria pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo na omissão legislativa de editar essa lei complementar, tá certo? Vocês vão pesquisar isso no informativo número 513, mandado de injunção 758, mais um precedente importante, portanto, que representa uma mudança da jurisprudência do STF. Pois bem, amigos, vejam que eu chamo a atenção para um detalhe específico do mandado de injunção, que diz respeito à sua legitimação ativa e passiva. O legitimado ativo nós já falamos. Cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica que tem interesse na regulamentação da norma constitucional. Agora, quem deve figurar no polo passivo do mandado de injunção? Quem é que pode figurar no polo passivo do mandado de injunção? Vejam, o Supremo Tribunal Federal firmou uma orientação restritiva do polo passivo do mandado de injunção. Isso porque, de acordo com o STF, apenas as autoridades ou órgãos públicos podem figurar no polo passivo, já que apenas esses órgãos públicos, a eles compete o dever constitucional de legislar, o dever constitucional de regulamentar as normas constitucionais. Apesar disso, eu gostaria de enfatizar que tem uma certa divergência doutrinária, porque há alguns autores, como Dirley da Cunha Júnior, Gregório de Assagra Almeida, que sustentam a possibilidade de particulares figurarem no polo passivo juntamente com os órgãos públicos, né? Poderia, então, de acordo com a doutrina, ocorrer a situação de um órgão público figurar no polo passivo em litisconsórcio passivo necessário ou facultativo com a pessoa jurídica de direito privado, com uma pessoa, um particular. Quando isso acontece? Quando o particular, após a regulamentação da norma constitucional, portanto, após a edição da norma regulamentadora, for o particular quem terá que suportar os efeitos de concretizar aquela norma constitucional. Quando o próprio particular, em última análise, for quem terá que concretizar aquela norma constitucional. Nós vimos isso recentemente no julgamento de mandado de injunção, em que se questionava aquela antiga norma do 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, aquela norma que fixava a taxa de juros legais no Brasil. Eu não sei se vocês se recordam dessa norma, que foi por muito tempo questionada, discutida na jurisprudência. Ela dependia de uma regulamentação, na conclusão do Supremo Tribunal Federal, dependia de regulamentação infraconstitucional, e como é uma norma que dizia respeito ao sistema financeiro nacional, um mandado de injunção impetrado para a regulamentação dessa norma teve no seu polo passivo, além do Congresso Nacional, vejam, os bancos, todos os bancos figuraram no polo passivo por determinação do relator. Então houve ali um litisconsórcio passivo entre órgão público e pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Mas prevalece a orientação no Supremo Tribunal de que em mandado de injunção, legitimado passivo são apenas as autoridades ou órgãos públicos a quem compete o dever constitucional de legislar. Chamo a atenção para mais um detalhe importantíssimo em sede de mandado de injunção, em sede de legitimação passiva em mandado de injunção. Tomem muito cuidado, porque em algumas situações a Constituição Federal atribui a iniciativa do projeto de lei não ao Poder Legislativo, mas sim ao presidente da República ou a outros órgãos e autoridades específicas. Quando a Constituição faz isso,
quando ela confere a iniciativa do projeto de lei a uma outra autoridade que não seja o Poder Legislativo, nós estamos diante das hipóteses de iniciativa reservada ou privativa. Nessas situações, o Poder Legislativo não pode dar início ao processo legislativo de aprovação daquela determinada matéria. Nós temos um exemplo disso aí que é sempre utilizado, que é o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que confere nas matérias ali especificadas a iniciativa do processo legislativo ao Presidente da República. Veja um exemplo, compete privativamente ao Presidente da República a iniciativa de projetos de lei que versem sobre regime jurídico de servidores públicos, remuneração dos servidores públicos, fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas. Essas matérias não podem ter uma iniciativa parlamentar no processo legislativo. Não pode ser um deputado nem um senador quem deve apresentar esse projeto de lei. Em se tratando dessas matérias, a iniciativa é reservada ou privativa do Presidente da República. Se um parlamentar der início ao processo legislativo, haverá um vício formal de inconstitucionalidade, já que se trata de iniciativa privativa ou reservada do Presidente da República. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o mandado de injunção tem que se atentar para essas regras constitucionais de iniciativa do processo legislativo. Para eu definir qual é o legitimado passivo do mandado de injunção, eu preciso saber inicialmente quem é a autoridade obrigada a deflagrar o processo legislativo. Qual a autoridade que tem legitimidade ativa, que tem poder de iniciativa para apresentar aquele projeto de lei. Vamos dar um exemplo aqui? Direito de greve dos servidores públicos. Direito de greve dos servidores públicos. Raciocinem comigo. O direito de greve dos servidores públicos, ele não diz respeito ao regime jurídico no serviço público. Não é uma matéria que diz respeito ao regime jurídico do serviço público. Regime jurídico dos servidores públicos da União pode ser uma matéria de iniciativa parlamentar? Nós acabamos de ver que não. Essa matéria é uma matéria da iniciativa privativa do Presidente da República, não é isso? Então, contra quem deve ser impetrado o mandado de injunção nessa situação? Contra o Congresso Nacional ou contra o Presidente da República? Naturalmente, contra o Presidente da República. De nada adiantaria impetrar o mandado de injunção contra o Congresso Nacional, já que o Congresso Nacional não é o órgão público incumbido de dar iniciativa a esse processo legislativo especificamente. É o Presidente da República, então, nessa situação peculiar, quem deve figurar no polo passivo do mandado de injunção. Raciocinem dessa forma, olha, legitimado passivo, temos que observar as regras constitucionais de iniciativa do processo legislativo. De nada adiantaria o Congresso Nacional figurar como legitimado passivo nessa situação. Por quê? O Supremo poderia obrigar, reconhecer que há uma mora do Poder Legislativo nesse caso? Não poderia. Não poderia porque a iniciativa do processo legislativo pertence ao Presidente da República. Então o próprio Supremo não teria como reconhecer a ocorrência de uma inércia do Poder Legislativo, já que se trata de matéria de iniciativa reservada ou privativa do Presidente da República. Muito bem. Meus amigos, para que nós possamos encerrar o estudo do mandado de injunção e darmos início ao estudo do outro remédio constitucional, que é o mandado de segurança, eu gostaria apenas de fazer algumas observações finais. Hipóteses em que não cabe mandado de injunção, já consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Descabimento do mandado de injunção. Quando é que não cabe o mandado de injunção, de acordo com a jurisprudência da Corte Maior? Primeira situação. Se já existe a norma regulamentadora do direito. Né? Se já existe a norma regulamentando a norma constitucional e viabilizando o exercício do direito, cabe mandado de injunção? Não cabe, porque aí esvaziou-se o conteúdo, o objeto do mandado de injunção. E o que é mais importante, ainda que essa norma regulamentadora que já existe, seja uma norma defeituosa, ou até mesmo uma norma inconstitucional,
ainda assim o Supremo diz que não cabe o mandado de injunção. É uma questão extremamente polêmica no âmbito doutrinário e no âmbito jurisprudencial. Vejam o que ocorre. A norma constitucional depende de regulamentação para que o exercício do direito se torne possível. Existe já a lei regulamentadora. Essa lei foi aprovada regulamentando o dispositivo constitucional. Porém, essa lei regulamentadora contém algum defeito, ela é incompleta, ela é defeituosa, ela é até mesmo inconstitucional.